Eu gostaria que você didaticamente diferenciasse para a gente uma coisa. O que é fibrose, que é um processo cicatricial natural, e o que é irregularidade. Há uma confusão em quase 100% das minhas pacientes. Ah, doutor, depois da cirurgia vai ter fibrose? Vai, em 100% dos casos. Qualquer caso de abdômen mais lindo que você for ver no pós-operatório, de corpo mais lindo que você vai ter fibrose. Você consegue ver? Não. Fibrose é um processo natural de qualquer lesão tecidual. Se confunde muito fibrose com irregularidade. Então, o Sol vai dar uma explicação para a gente do que seria uma fibrose e o que é aquela queixa clássica da irregularidade dessa confusão. Então, vamos lá. Fibrose nada mais é, né? Como você falou, ela vai estar presente em toda a cirurgia porque a gente está falando de excesso de tecido cicatricial. E por que excesso? Porque a gente teve um dano cirúrgico programado numa área extensa e o corpo ele vai buscar responder a isso da forma mais rápida que ele conseguir. Então ele vai aumentar, né, a quantidade de tecido ali naquela área porque ele não sabe que a lipoaspiração foi estética. Ele sabe que ele foi danificado. Pronto. Então esse tecido em excesso, ele vai gerar uma densidade tecidual aumentada. Então quando a gente toca, a gente consegue perceber as placas de fibrose em alguns momentos, né? Que são essas mais enrijecidas por conta desse excesso. Qual é o papel da fisioterapia? Diminuir. Na verdade, o papel da fisioterapia é controlar esse processo de fibrose para que ela se torne natural e que ela não venha a trazer esses incômodos, né? Em relação ao cordão, à passagem, enfim. Quando a gente fala de irregularidade, então, toda fibrose, eu tenho fibrose, é tratável. Se você tem uma fibrose há 10 anos, se for fibrose, a gente vai conseguir tratar ela 10 anos depois, porque ela foi deixada ali, não foi trabalhada corretamente, mas ela é uma lesão primária, tá? Quando a gente fala de irregularidade, é exatamente o que você explicou. Então, o médico, o profissional, trabalhou por N motivos em planos diferentes. Então, quando ele trabalhou em planos diferentes, ele gerou caminhos. Esse caminho, eu costumo dizer para o paciente que é muito assim. Como é que eu explico didaticamente para ele? Se você tem um colchão todo furado embaixo, né, cheio de irregularidade, se você bota um edredom por cima, você não vai conseguir saber que esse colchão está furado. Por quê? Porque a camada de gordura em cima, ela está mascarando aquilo que está embaixo. Perfeito. Se você bota um lençol fino por cima, pronto, as irregularidades vão aparecer. E aí é o que a lipoaspiração favorece, que quando você vai diminuindo a quantidade, né, de tecido, a gordura que foi retirada, então esse caminho vai aparecer. Fisioterapia trata irregularidade? Não. Claro Infelizmente, não. Eu adoraria dizer que trata, mas não trata. Isso. Fisioterapia trata fibrose. Então, se aquele tecido foi excessivo, né, e foi mal conduzido, sim, a gente trata em qualquer fase. Se aquele tecido foi por conta de um procedimento médico, ou o que a gente acabou de falar, a paciente tinha N procedimentos antes, fez 2.000 procedimentos depois, né? E aquilo ali gerou um processo inflamatório completamente descontrolado, não, a gente não trata. Então, quanto mais magra ela tiver, menos gordura, mais ele vai se tornar evidente. O que eu falo é o seguinte, irregularidade você pode casar com um fisioterapeuta, que você vai morrer com irregularidade. Então, irregularidade é técnica. Entre a pele e o músculo, nós temos camadas de gordura separadas por tecidos de sustentação. Se você faz uma lipoaspiração no tecido mais profundo, você vai ter uma fibrose nesse tecido mais profundo, programada. Se você fazer lipoaspiração no tecido intermediário de gordura, você vai ter uma fibrose naquele tecido intermediário. Se você vai para a camada superficial, você vai ter uma fibrose na camada superficial. O fisioterapeuta trata esse processo inflamatório e depois você vê o abdômen lindo sem irregularidade. Quando essa lipoaspiração é feita de forma irregular, você tem uma irregularidade e um processo natural, que é a fibrose. Você vai até tratar a fibrose do processo, mas aquela fibrose associada à irregularidade você não tem como tratar. Então, aí vem a questão. Você falou que se pode tratar a fibrose de anos de pós-operatório. E não seria melhor, então, fazer a fisioterapia todo dia no pós-operatório? Aquelas 60 sessões todo dia? Né? O que é o melhor na fisioterapia para tratar e deixar uma fibrose num aspecto ideal? Então, eu acho que hoje, né, o padrão ouro que a gente tem na fisioterapia, e não é só no Brasil, isso é no mundo mesmo, a gente vem discutindo isso, é a terapia manual, né? O que é a terapia manual? A terapia manual é drenagem? Não, drenagem é uma técnica, né? A terapia manual, ela é um conceito. Então, esse conceito a gente trata aqui. A partir do momento que eu entendo qual é a transformação mecanobiológica que acontece naquele tecido, então, que células estão envolvidas, como é que elas são ativadas, como é que elas são inativadas, a gente vai desenvolver uma manipulação que venha a aumentar
algumas, né, vamos assim dizer, substâncias que vão diminuir esse processo, né, fibrótico, e a gente vai restaurar o equilíbrio daquelas células. Certo. Então, a partir do momento que a gente vai manipular, por isso que não dá para ser reprodutível. Eu não faço aqui igual o outro. Hoje eu não vou fazer igual amanhã, né? Porque eu preciso sentir aonde que esse tecido me dá uma resistência, por exemplo, e como que eu vou conseguir fazer. Né? Já a drenagem linfática, né, que seria essas 60 sessões, e o que o paciente faz, por quê? Mas se eu não fizer todo dia. Minha amiga diz que se eu não fizer todo dia, eu vou ter fibrose, né? Eu ouço isso todo dia. E aí, aqui, só voltando aquele gancho ético que você falando, eu digo, olha, eu ganho por sessão. Então, assim, para mim seria ótimo te dizer para estar aqui todo dia, e você é o paciente perfeito, para eu dizer, precisa e você vai fazer. Mas por que que isso não acontece, né? Porque a drenagem, ela vai tratar tecido superficial, somente. Ela tira o líquido, né? Ela enxuga gelo, como a gente costuma falar. A técnica é maravilhosa para uma série de coisas, mas a drenagem ela foi desenvolvida para edema e não para fibrose, processo inflamatório, tecido cicatricial. Então é por isso que não funciona. E por que todo mundo tem que fazer 60 dias? Porque você faz hoje, amanhã você vai ter que fazer de novo, porque o paciente inchou, né? E aí eu preciso justificar para ele que ele tem que fazer todo dia, porque ele vai inchar todo dia. Então hoje, como é que a gente trabalha? O paciente faz uma vez na semana. Mas eu não posso fazer mais? Não, de forma geral, não tem indicação de fazer mais. E eu costumo hoje dizer para o nosso paciente assim, hoje você quer conforto, eu sei disso, e eu estou aqui para, né, dar a mão a você, mas amanhã você quer resultado. Então, se eu manipulo sua pele em excesso hoje, né, aquela tecnologia que você usou para retrair pele, eu vou soltar, eu vou diminuir a adesão dessa pele que ela precisa acontecer para dar um resultado futuro. Então, eu vou estar desfazendo aquilo que você, inclusive, investiu para que acontecesse, né? Tanto na escolha do cirurgião quanto na escolha da técnica. Então, é isso. E se o objetivo da fisioterapia é você organizar fibrose na terapia manual, se você fizesse todo dia, você teria mais capacidade de organizar fibrose ou você está organizando um dia e desorganizando o outro? Pronto, eu estou organizando um dia e desorganizando o outro, né? Eu preciso ter, tudo na vida a gente tem que ter, se faz e espera o resultado. E o nosso tecido, ele demora um tempo para esse resultado. Então, de onde é que vem esse resultado cabalístico de uma semana? Quando eu falo uma semana, não quer dizer que tem que ser 7 dias, né? Claro. Mas é algo que a gente precisa esperar ali 3, 4, 5 dias, no mínimo, para entender, para esse tecido me responder como é que ele fica depois daquela manipulação. Isso é individualizado. Com certeza. Você tem uma paciente do lipo secundária, do lipo terciária, você sabe que você tem um olhar e uma conduta diferente da paciente do lipo primária. E em áreas, né? A mesma paciente, às vezes, em áreas diferentes. Que a gente sabe. Se você tem uma paciente que fez 5, 6 sessões de criolipólise em uma determinada região, você sabe que esse paciente vai se comportar, o seu tratamento vai se comportar diferente. Assim como o meu também se comporta diferente. Então, assim, existe uma estimativa de tempo de fisioterapia. Uma coisa que a gente sabe é que diariamente, 60 sessões, a gente não vê justificativa alguma. Nenhuma. Né? E quando a gente fala, não existe técnica, não existe moral. Não. E o paciente, coitado, sai da casa 60 dias... Quando o fisioterapeuta não vai para casa do paciente. Com a promessa, né? de que algo vai funcionar. Não, a gente está falando isso para cirurgia plástica, especialmente para lipoaspiração. A gente está falando para drenagem linfática específica. Isso, para outras questões. Que é o clássico que a gente vê fora da cirurgia plástica.